Olá, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre o tema hepatocarcinoma. Nosso grupo é formado por Tiago Almeida de Souza, Jussara Cristina da Silva, Valdir da Silva, Luana dos Santos Carrasco, Lilian Monize Patriota Barbosa, Ana Carolina Sabag de Lima, Adréia Sanches Bolfin, Jéssica Daiane Vera Torres, classe de Anatomia Patológica, e nossos orientadores são doutora Cláudia Vanessa Benites Cordoba, doutor Miguel Martins Ramires. Introdução. O carcinoma hepatocelular, CHC, é um câncer que se origina em las células do hígado, ou seja, é um tumor epitelial derivado dos hepatocitos, e seu parênquima é formado por células neoplásicas em um padrão trabecular, em meio a uma pouca quantidade de estroma. É causado por uma multiplicação excessiva de células hepáticas, em um intento de reparar o dano ao órgão, o que aumenta a probabilidade de erro durante a multiplicação celular e conduz à aparição de um tumor. Este tipo de câncer é extremadamente agressivo, pero silencioso, e a menudo se diagnostica em estádios mais avançados. Quando começam a aparecer os sintomas, é resultado de uma perda de função hepática e também de um dano hepático pré-existente. Em esta etapa, há poucos tratamentos disponíveis e as taxas de mortalidade são altas. Podem ser classificados macroscopicamente quanto sua forma, seu tamanho e quanto a seu padrão de crescimento. Primeiro, uma massa unifocal. Segundo, nódulos multifocais distribuídos em vários tamanhos. Terceiro, um câncer difusamente infiltrante, às vezes comprometendo o hígado inteiro. Os três padrões podem causar o aumento do hígado, especialmente os padrões maciços, unifocal e o multinodular. Hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma é o câncer primário do hígado, é decir, é o câncer derivado das células principais do hígado, dos hepatocitos. Como outros cânceres, surge quando há uma mutação dos genes de uma célula, que hace que se multiplique de forma desordenada. Esta mutação pode ser provocada por agentes externos, como o vírus das hepatites, e por uma multiplicação celular excessiva, como a regeneração crônica em las hepatites crônica, o que aumenta o risco de errores em la duplicação de genes. O hepatocarcinoma se caracteriza por ser muito agressivo, com uma taxa de morte muito alta depois do início de sintomas, mais comuns icterícia e ascites. Se detecta solo em la fase sintomática. O paciente no tratado tem uma esperança de vida média de pelo menos um mês. O incluso em esta fase dos tratamentos disponíveis são limitados e ineficazes. Os tumores também podem se espalhar de outras partes do corpo, como intestinos, seios da face ou pulmões, para o hígado. Isso é chamado de câncer do hígado secundário. O câncer do hígado secundário é muito mais comum do que o câncer primário. As doenças hepáticas crônicas são os cenários mais comuns para o aparecimento de hepatocarcinoma. Buenas tardes, meu nome é Lilia. Hablarei agora sobre a epidemiologia.
A escala mundial em CHC, chamado também de forma errônea hepatoma, supõe aproximadamente em 5,4% de todos os cânceres, pero sua incidência varia muito em las distintas regiões do mundo. Mas 85% de los casos ocorrem em países com uma taxa elevada de infecção crônica por VHB, vírus da hepatitis B2. A incidência máxima do CHC se produz em los países asiáticos, em sureste de China, Coreia e Taiwan, e los países de África subamericana. A máxima incidência de CHC estão em regiões que se produzem entre os 20 e os 40 anos de idade e quase em todos 50% dos casos, o tumor aparece em pacientes não cirróticos. Epidemiologia. A lesão predomina de forma notável em los homens em todo o mundo, com uma relação de 3 em 1 em las áreas de baixa incidência e hasta 8 em 1 em las de alta incidência. Se desconhece o motivo deste desequilíbrio entre os sexos. A escala mundial em câncer de hígado é a quinta causa de morte entre os homens. Os fatores mais importantes que subyacem a la hepatocarcinogenia são as infecções virídicas, VHB, VHC, e as lesões tóxicas, aflatoxina e álcool. Em África e Ásia, a aflatoxina, produzida por espécies de aspergillus, é uma micotoxina que contamina as cosechas almacenadas. A aflatoxina tem uma ação sinérgica com VHB, que também com o VHC, e isto aumenta o risco todavia mais. Em álcool é outra toxina que possivelmente seja um fator de risco carcinoma hepatocelular em si mesmo. Também tem um efeito sinérgico com VHB e VHC, incluso possivelmente com o consumo de tabaco. As enfermidades metabólicas, como a hematocromatose hereditária e a deficiência de A1AT, aumentam de forma importante o risco de carcinoma hepatocelular. Possivelmente, a enfermidade de Wilson também lo hace, pero de forma muito menos frequente. É possível que em síndrome metabólico associado à obesidade, a diabetes mellitus e a esteatose não alcoólica tenha, todavia, mais importância, aumentando o risco de carcinoma hepatocelular. Em mapa mostra a variação regional em las taxas de incidência de CHC, do carcinoma hepatocelular. Las taxas de incidência notificadas com o número de casos por 1000 habitantes se refere a ambos sexos e todas as idades. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jessica Vera y estaré hablando sobre los factores de riesgo.
Buenas tardes, profesora y compañeros. Yo estaré hablando sobre los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo de la carcinoma hepatocelular incluyen hepatitis B y hepatitis C y enfermedades hepáticas derivadas del consumo de alcohol, lesiones tóxicas por la exposición a aflatoxinas y principalmente esteatosis hepática no alcohólica. Y las causas menos comunes incluyen hepatocromatosis hereditaria, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hepatitis autoinmune, algo de porfiria y enfermedad de Wilson. La distribución de estos factores de riesgo entre los pacientes con carcinoma hepatocelular es muy variable y depende de la región, la raza y el grupo étnico. La mayoría de los factores de riesgo conducen a la formación y progresión de la cirrosis, que está presente en el 80 y 90% de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Varios estudios de casos controlados y algunos estudios de cohorte han demostrado que en promedio el carcinoma hepatocelular tiene el doble de probabilidades de desarrollarse en personas con diabetes mellitus de tipo 2 que no diabéticos. La esteatosis hepática no alcohólica, que está presente en casi el 90% de las personas obesas y en casi el 70% de las personas con diabetes mellitus de tipo 2, parece presentarse como un posible factor de riesgo de la carcinoma. Las aflatoxinas, especialmente la aflatoxina B1, son potentes carcinógenos hepáticos producidos por hongos y contaminantes comunes de los cereales almacenados. En los estudios se identificó y se correlacionó positivamente con la exposición de las aflatoxinas en metaanálisis y comprenden 49 estudios. Además, las aflatoxinas son sinérgicas con la infección crónica por hepatitis B para el desarrollo de hepatitis. Buenas tardes, soy Andrea. Voy a falar sobre las características del hepatocarcinoma. Características clínicas. Las manifestaciones clínicas del CHC no suelen ser características y en las poblaciones occidentales suelen quedar enmascaradas por las asociadas a la cirrosis o la hepatitis crónica de base. Los pacientes suelen tener un dolor abdominal alto, poco definido, malestar, fatiga, pérdida de peso y, en ocasiones, hepatomegalia ou presença de uma masa abdominal ou sensação de plenitude abdominal. Outros hallazgos que não são constantes incluem icterícia, febre e hemorragia digestiva ou por varices esofágicas. Os hepatócitos que mostram cambio de célula pequena suelen formar pequenos nódulos expansivos dentro de um solo lobulilo parenquimatoso. Em el cambio da célula pequena, os hepatócitos têm uma relação núcleo-citoplasma aumentada e um ligeiro hipercromatismo e o pleomorfismo nuclear. Os hepatócitos que mostram cambio de célula pequena suelen formar pequenos nódulos expansivos dentro de um solo lobulilo parenquimatoso. Os nódulos com displasia de bajo grado não têm atipia citológica nem arquitectural, pero se ha demonstrado que são clonales e possivelmente neoplásicos, em lugar de ser simplesmente grandes nódulos ciróticos. Em el seno destes nódulos seguem existindo espaços porta, que com frequência mostram uma distribuição quase normal. Porém, ocasiões acaba afectuando a todo o hígado. Estes três
electrones pueden producir un aumento de tamaño del hígado. Los tumores que infiltran de forma difusa pueden entremezclarse de forma imperceptible con un fondo cirótico, por lo que no se identifican en los estudios radiológicos, incluso cuando la mayor parte del hígado está afectada. El CHC puede ser pálido en comparación con el hígado circundante o mostrar un aspecto abigarrado que refleja distintos estadios de diferenciación. Blanco cuando existe abundante estroma, amarelo si predomina el cambio graso, verde quando os hepatócitos malignos bem diferenciados elaboram abundante bilis. Buenos días, eu vou continuar la parte de las características. Las metástases intrahepáticas que podem ocorrer por invasão vascular ou extensão directa são mais prováveis quando os tumores alcançam os 3 centímetros de diâmetro. Estas metástases suelen ser pequeños nódulos tumorales satélite que rodeam la masa principal más grande. Posiblemente la forma de la extensión de las metástasis extrahepáticas sea vascular, principalmente a través del sistema venoso hepático. Las metástasis hematógenas, especialmente a los pulmones, suelen aparecer en las últimas etapas de la enfermedad. En ocasiones, una masa tumoral larga e serpiginosa invade a vena porta, provocando hipertensão portal, ou a vena cava inferior, donde incluso pode regar ao lado direito da coração. Las metástases en los ganglios linfáticos são formas menos comunes de disseminação extrahepática. Quando se identifica invasão venosa em um hígado, que é um explante, e sofre de carcinoma hepatocelular, en el momento del trasplante é possível uma recorrência do tumor em el hígado trasplantado, devido a la disseminação de las células tumorales circulantes en el receptor del trasplante. Estas lesiones podem aparecer meses depois de las cirurgias. El carcinoma hepatocelular tem variações bem diferenciadas, desde lesiones hasta tumores com anaplasia marcada. Los hepatocarcinomas bem diferenciados estão compuestos por células muito similares a los hepatocitos normales e crescem para formar uma estrutura trabeculares engrosadas ou estruturas pseudoglandulares, que são distorções da normalidade. Um tipo especial de carcinoma hepatocelular é o carcinoma fibrolaminar, que representa menos de 5% de los carcinomas hepatocelulares. El 85% de estos casos aparecem antes de los 35 anos, sem preferência de gênero, nem presença de fatores predisponentes identificáveis. Suele apresentar-se como um tumor único, grande, duro, tipo escirro, atravessado por bandas fibrosas. Microscopicamente estão constituídos por células bem diferenciadas, ricas em mitocôndrias, que crescem formando nidos ou cordones separados por capas paralelas de densos haces de colágeno. Buenos dias a todos. Mi nombre es Valdir. Hablaré de caso clínico, tratamento e conclusão. Caso clínico. Um paciente de raça branca de 45 anos liga a urgências queixando-se de astenia e perda de peso de 6 kg em uns 30 dias. Também informou que, durante este período,
tuvo episódios diários de sudorese noturna, negação do consumo de bebidas alcoólicas e tabaquismo. Ao exame físico, se encontrava anictérico, com signos vitais estáveis, hidratado e sem outras particularidades. As provas complementares de análise bioquímica mostraram um ligeiro câmbio em las transaminases, de 1,5 vezes e o limite superior de normalidade. Aumento de GT-gama em 2 vezes e a fosfatase alcalina aumentou em 1,5 vezes e o limite superior de normalidade. No houve câmbios relevantes em la função renal, bilirrubina e tempo de protrombina. Estava levemente anêmico com um hematócrito de 30 e uma hemoglobina de 10,8. Os exames de imagem complementares mostraram ecografia com lesão hepática sólida expansiva, de 12 por 10 centímetros em seus diâmetros maiores. Se realizou tomografia computadorizada de abdômen, caracterizando a lesão hepática como contraste sólido, expansível, heterogêneo a iodato, de aproximadamente 14 por 10 centímetros, em seus eixos mais largos e com áreas centrais sugestivas de necroses. Acá podemos mirar uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste intravenoso, que mostra uma lesão expansiva de 14 por 10 centímetros de diâmetro, em seus eixos mais largos e áreas centrais sugestivas de necroses. Se optou por uma punção percutânea ecoguiada de la lesão hepática que, em um exame histológico, foi diagnosticado de hepatocarcinoma fibrolamelar. Se realizou tomografia computadorizada de tórax e crânio para estadificação, sem câmbios, assim como exames pré-operatórios dentro de los limites de la normalidade. Acá hablarei de tratamento depois do diagnóstico. A opção terapêutica ante a estadificação tumoral consistiu em realizar uma hepatectomia subtotal com exéresis de la tumoração de los segmentos hepáticos 4A, 4B, 7 e 8 e extirpação de um glândulo linfático próximo ao pedículo hepático. Macroscopicamente, o tumor tinha 742,3 gramas de peso, 12,5, 12,0 por 8,4 centímetros de diâmetro. Carcinoma hepatocelular multiloculado e, microscopicamente, fibrolamelar com margens livres. Postoperatório. O postoperatório teve um quadro clínico de hipertensão portal e dano hepático transitório, caracterizado respectivamente por formação de ascites e elevação de los níveis de transaminasas por em cima de 10 vezes, ao limite superior normal, e prolongação do tempo de protrombina, alcançando o 37%. Em los primeiros dias do pós-operatório, o paciente desenvolveu sepsia de origem pulmonar, requerendo o uso prolongado de ventilação mecânica durante 5 dias e tratamento com terapia antibiótica e antifúngica, que seriam os fármacos meropenem, vancomicina e fluconazol, durante 2 semanas. Conclusão do caso clínico. Durante a hospitalização, o paciente se recuperou de la lesão hepática com normalização de los níveis de aminotransferasas e tempo de protrombina, assim como resolução de la condição séptica. Foi dada de alta hospitalária a los
30 dias do procedimento quirúrgico, em bem estado geral, para manter o seguimento de forma ambulatória, em la que, ao final de 1 ano de seguimento, não tem evidência de recidiva tumoral por parte clínica de laboratório e controles de imagens com a tomografia computadorizada de rendimento do abdômen. Conclusão. Quando se diagnostica em suas primeiras etapas o carcinoma hepatocelular, é potencialmente curável. Um melhor conhecimento das estratégias de diagnóstico e tratamento permite sua identificação temprana e indicação de tratamento adequado. Acá estão as fontes de nossa exposição. Muitas graças, doutora, e muitas graças a todos os companheiros. Aqui termina nosso trabalho. Graças a todos.